Eu vou só fazer uma coisa porque tá me irritando o meu cabelo voando. Pera aí, gente. Vai sair rapidão. Ah, agora vai ficar assim porque se eu levantar de novo eu não gravo mais. E aí, gente? Cara, tomamos um susto, porém se tornou algo bom. Eu já estava com muitos vídeos gravados e aí simplesmente eu fui editar e eles só não estavam abrindo mais. Então, corta pra eu não conseguindo postar porque só não tinha mais vídeo, mas em compensação, os roteiros ficaram melhores, ficaram mais robustos e ficaram melhor explicados, porque essas 2 semanas entre o dia que eu gravei e o dia que deu ruim pra eu editar, eu aprendi muita coisa. Então, foi pro melhor. Foi pro melhor. Introduções. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juliane, sou a host do podcast. E se você está voltando, é muito bom te ter aqui. Não esqueçam de curtir, comentar. Isso, vai, faz bastante barulho. Sem problema. Não esqueçam de curtir, comentar, nem que seja um coraçãozinho só pra ajudar. Aí, fazer aí o que vocês têm que fazer, né? Curtir, se inscrever, ativar o sininho. Essas coisas. Vocês já sabem. Tô acelerada. Tô muito acelerada. Seguinte. No último vídeo, a gente conversou sobre as prioridades e hierarquias quando se trata de metas, quando se trata de resoluções e quando se trata do seu foco e naquilo qual deve ser a sua prioridade na sua vida, no seu ano, no seu mês, na sua semana, no seu dia, enfim. E eu falei muito a respeito de conhecer a Deus, eu falei muito sobre se aproximar de Deus, eu falei muito de estar com os olhos fixos em Jesus. Só que me veio o incômodo de não ter falado como. Então, se tornou uma tarefa sem método, digamos assim. E aí hoje, o vídeo, provavelmente bem grande, é porque a gente vai conversar sobre o coração que se aproxima do Pai. A gente vai conversar sobre o processo, a caminhada, o compromisso de você se aproximar de Deus e tudo que isso gera. Qual é o objetivo final disso? Então, é isso aí. Será bom. Então, vamos começar do começo, que são alguns fatos que eu preciso que vocês tenham em mente. Eu preciso que vocês saibam que essas coisas são imutáveis, afinal, é só tendo um chão que não se quebra que a gente consegue construir alguma coisa, é só tendo um fundamento firme que a gente consegue construir alguma coisa. Então, eu quero trazer pra vocês 3 fatos. Eu vou dizer que são 3 fatos. Importantes, a depender do contexto um tanto indigestos, a depender do contexto muito gratificantes. Então, a gente vai trabalhar com todas as perspectivas, sabendo que isso é a verdade. Então, a gente vai ter que lidar com isso. Primeira coisa, só existe um caminho. E por que isso é importante? Porque nós vivemos um tempo espiritualmente falando, um tempo religiosamente falando, e um tempo até dentro do próprio cristianismo, em que nós temos a abordagem de que Deus é algo subjetivo e que nós podemos chegar a Deus de diversas formas e é tudo sobre a maneira com que você se sente. E isso é muito fraco. E tem uma frase que eu queria muito que fosse minha, mas não é do Lewis, que ele fala: um Deus manso se apresenta a qualquer mentição como um Deus fraco e falso. Então, se a gente parte do princípio de que Deus é aquilo que a gente sente como Deus, nós estamos partindo de um princípio de que tudo aquilo que foi estabelecido pelo Deus verdadeiro deve ser ignorado, afinal, aquilo que nós estabelecemos para nossa própria vida é o que importa. Porque os deuses que nós construímos nada mais são do que deuses que comportam a nossa paixão, que comportam o nosso pecado, que comportam a nossa consciência pecaminosa. Então, é importante a gente ter o fato de que só existe um caminho, e esse caminho vai exigir coisas de você que você muito provavelmente não quer abrir mão. E a gente vai tocar nesse ponto. Então, para começar, estejam prontos para pesquisar e para abrir a Bíblia de vocês, porque a gente vai passear muito
nesse e nos próximos 2 vídeos. Então, vamos lá. João 14, versículo 6. Conhecidíssimo, porém muito ignorado. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é aqui que a gente entende que não são todos os caminhos que levam a Deus, que Deus não é uma ideia que você tem, Deus não é a sua percepção, Deus não é nada seu, para começo de conversa. E é aqui que a gente começa a conversar sobre o verdadeiro evangelho, as verdadeiras exigências para se estar na presença de Deus e para se conhecer a esse Deus, que é estar ali através do sangue de Cristo. E nós conversamos sobre isso no vídeo do Natal, e eu vou repetir aqui para vocês. A exigência para se estar na presença de Deus, a exigência para entrar no reino, a exigência para entrar no céu é cumprir toda a lei de forma perfeita. É a perfeição moral. É uma moral imaculada, uma moral completamente sem erros. Então vocês imaginam pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, o Pentateuco, e você tem que cumprir com aquilo ali por toda a sua vida sem errar. Porque o salário de qualquer pecado é a morte. É impossível. Então, o que foi feito? O próprio Deus encarnado, um homem santo, que veio à Terra, viveu como homem, porém ele não cessou qualquer pecado, cumpriu com toda a lei, se fez maldição, vestindo o nosso pecado, sendo o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos vestir a sua justiça. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que é só quando nós estamos vestidos na justiça de Cristo que nós podemos estar na presença de Deus. E o que é estar vestido na justiça de Cristo? É tê-lo como seu Senhor e Salvador. É ter uma obediência, é ter um amor, uma devoção, um conhecimento, uma busca por isso, que você se torna filho de Deus através de Cristo. Você se torna separado por causa de Cristo. Você se torna salvo pela vida de Cristo. Não é nada que você possa fazer, e muito menos um caminho que você estabeleceu. Então esse é o primeiríssimo ponto. Júlia, eu quero conhecer a Deus. Eu não vou falar pra você que é só você internalizar e pensar e manifestar isso. Não é esse o rolê aqui. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida que se chama Jesus Cristo. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Isso foi dito por ele mesmo. Então, se você fala, Júlia, eu acredito em Jesus, você também acredita no que ele falou. E se todos os caminhos levam a Deus, então Jesus falou uma grande mentira. E se Jesus é mentiroso, então nada é verdade. Nada em absolutamente nenhuma religião que professa Cristo de alguma forma. De alguma forma, porque nem todas vão professar Cristo como Filho de Deus. Então, partindo do princípio de que isso é uma verdade, aceitando que isso é uma verdade e admitindo que é isso que você precisa, que todos os outros caminhos que você estabeleceu são caminhos falsos, a gente vai pro próximo ponto, que é nós podemos confiar que Deus nos responde. Antes, vamos só fazer uma analogia aqui para vocês entenderem melhor. O que acontece? Quando nós fomos criados, o ser humano ele foi criado com uma insuficiência intrínseca. Nós somos seres que não são autossuficientes e ponto. Nós temos a necessidade de um Deus. E lá na criação, antes do pecado, a nossa vida, o nosso coração era como uma flecha em direção a um alvo. E ele jamais erraria esse alvo, porque só tinha uma direção a percorrer. O que acontece depois do pecado? A flecha não se destrói e o alvo não passa a ser outro, o alvo não muda. O percurso é pervertido. A gente já não tem mais esse caminho de forma direta. Então, quando nós ouvimos falsos mestres dizendo que existem vários caminhos, isso nada mais é do que o reforço de uma mentira, o reforço da consequência do pecado e o reforço da própria profanação e da sua perdição. Porque o seu coração, enquanto flecha, precisa chegar no alvo, que é Deus através de Cristo. Não existe outro caminho.
E a partir do momento que nós pregamos que existe um outro caminho, nós estamos pregando a consequência do pecado. Nós estamos pregando uma mentira, porque não há outro caminho. Há obstáculos. E não existem outros alvos. Existem ídolos que se levantam como mentiras, fazendo as pessoas acreditarem que existem outros alvos. Então você pode estar travado em algum lugar, crendo que isso é um alvo, quando na verdade é só um Deus falso que não ouve, não vê, não pode fazer nada por você. Então, existe uma importância absoluta em você crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador, e aquele que te direciona ao Pai. Mais ninguém e mais nada. E aí, a partir disso, nós podemos confiar que Deus nos responde. Uma das características de Deus é uma reciprocidade santa. O que seria uma reciprocidade santa? Ele será recíproco naquilo que é santo. Então, se você transgride contra Deus, isso não vai abalar a moral de Deus. E se você busca a Deus, ele não vai te ignorar. Ele vai até você. Júlia, você tem base bíblica para falar disso? Eu fico feliz que você tenha perguntado. Nós temos muitas, mas eu vou citar 2. Provérbios 8:17, que vai dizer: eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. E tá cedo ainda. Só pra constar aqui, que eu não quero ninguém olhando e falando, ai, mas agora. Agora é o único momento que você tem, tá bom? Considerar que você tem amanhã é muita arrogância, e pensar demais no seu ontem é desnecessário, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Então agora é a única coisa que você realmente tem. Então tá cedo. E tá na hora. Então, eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Além disso, e essa é uma percepção que eu tive recentemente, por incrível que pareça, eu acho muito louco como a gente escuta coisas o tempo inteiro, só que parece que a ficha cai muito depois. Nós cremos que Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, a maneira com que Jesus age é a maneira com que Deus age. A maneira com que Jesus fala, os métodos de evangelização de Cristo, tudo isso é a maneira que Deus tem. O jeito que Cristo convencia as pessoas do pecado, o jeito que Cristo pregava, o jeito que Cristo ensinava, aquela graça, aquela misericórdia dele, isso tudo se torna palpável na pessoa de Cristo como características imutáveis de Deus. Então, o próximo que a gente vai ler é João 6,37, em que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. E o que vem a mim não o lançarei fora. Então, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos nos achegar a Cristo com a convicção de que não importa o histórico que você carrega. O que Deus pode fazer com o histórico que você carrega é algo que você sequer pode imaginar. Não importa de onde você está vindo, o que importa é que você, no momento em que se apresenta a Deus, no momento em que você se coloca diante de Deus, no momento que o seu coração se submete ao senhorio de Cristo, de modo algum você será lançado fora. Porque não é sobre quão perfeito você é. Se fosse sobre quão perfeito você é, Cristo jamais teria vindo. Ele veio justamente para aqueles que precisam. Tudo bem? E aí, a gente vai para um ponto que é... Deixa eu só beber uma água. Estão cortando o piso. Se vocês estiverem ouvindo barulho de maquita, não tem nada que eu possa fazer, a gente vai indo daqui mesmo. No momento em que se estabelece um contato com Deus, o que a gente deve esperar é muito mais do que simplesmente um afago no nosso espírito. Deus busca muito mais do que fazer você se sentir bem com você mesmo. Isso na verdade nem faz parte do escopo. Então a gente vai falar sobre o que você deve esperar no momento em que se estabelece um contato, no momento em que você se submete, no momento em que você passa a ter um relacionamento com Deus e a buscar esse relacionamento com Deus. E eu acredito que as primeiras coisas são desconfortáveis, no entanto, extremamente necessárias para que a coisa seja real. Então a gente vai falar sobre nessa exata ordem: confronto, convicção, arrependimento, graça e misericórdia. E pra gente explicar o porquê disso aqui, vamos voltar no fato de que não existe Deus está onde o pecado tem habitação. Então, se não existe Deus permanecer em um ambiente em que o pecado tem habitação, esse pecado precisa sumir, esse pecado precisa perder vez, esse pecado precisa perder
autoridade. Esse pecado precisa perder tudo. Ele precisa perder todo o poder que ele já teve sobre você. Então a gente vai bater em alguns versículos para explicar a questão de confronto, convicção, arrependimento, graça e misericórdia. Nessa mesma ordem. E depois a gente vai ler um capítulo na Bíblia onde nós vemos esse processo. Nós vemos Deus declarando que esse processo acontece. Então vamos começar em Hebreus 4, do versículo 12 até o 13, para falar sobre confronto e convicção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Um exemplo muito descarado disso. Eu estou estudando agora o livro de João. E tem uma passagem que eu sempre gostei muito, que é quando Jesus vai a Samaria e ele encontra com a mulher samaritana, que é quando ele fala sobre ele ser a água da vida. E aí tem um trecho que é engraçado, dependendo de como você lê, mas que fala muito a respeito da maneira com que Deus age em confronto e convicção. E por que eu tô falando disso e eu li um versículo que fala sobre a palavra de Deus? Porque no início de João, você vai ler que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo vem em letra maiúscula como forma de se dirigir a Cristo. Em algumas versões, inclusive, vai estar escrito no princípio era a palavra. Então, Cristo não somente é o Deus encarnado, como a própria palavra de Deus encarnada. Então, tudo aquilo que Cristo fez, a maneira de Cristo agir, a gente relaciona a maneira com que Deus age, tudo aquilo que ele fala está relacionado à maneira com que a palavra de Deus age também. A maneira com que as palavras dele impactaram a vida das pessoas é a maneira com que a Bíblia impacta a nossa. Então é sempre importante a gente fazer esse paralelo para entender o poder das coisas mesmo. Então, voltando lá, passagem da mulher samaritana. Quando Jesus diz para ela, agora vai lá e chama o seu marido, e ela fala, eu não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem, porque você já teve 5, e aquele que tá lá agora nem é o seu marido. E isso, de acordo com a lei, de acordo com a própria concepção de relacionamento humano, é algo ruim. É algo mal. É algo que vai contra o que Deus estabeleceu para a vida das pessoas, para a vida matrimonial. E aí, o que esses versículos estão mostrando? Primeiro, Jesus sabia da vida dessa mulher, ainda que ele tenha acabado de conhecer essa mulher. Então, o que a palavra tem capacidade de fazer? Ir aos pensamentos mais secretos e profundos do seu coração e trazê-los à tona para que sejam refinados e purificados. Segundo, quando a mulher diz, eu não tenho marido, o que isso está mostrando é que Jesus não chegou acusando ela, mas Jesus deu a verdade diante dela, para que a consciência dela compreendesse que ela estava em culpa, que ela estava no erro. E isso, assim, só para vocês entenderem, não é como se a gente entendesse que nós estamos errados e paramos aí. Nós entendemos que estamos errados, nós nos arrependemos, e a gente vai chegar nessa parte. Então, quando a gente vai falar sobre confronto e convicção, é o momento em que a palavra, a verdade, Deus, vão dar o contraste do que é santo e ideal para você, e assim você vai ter convicção das coisas da sua vida que não estão em santidade e não são ideais. A partir disso, a gente vai para o próximo ponto, que é o arrependimento. E para arrependimento, nós vamos ler Tiago 4, versículo 1, versículo 4 e depois do versículo 8 a 10. Tiago 4, versículo 1. Na verdade, vamos começar do 4, porque senão não vai fazer sentido. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Reforçando, não existe você estar vivendo nas duas situações ao mesmo tempo. Ou você se arrepende e o pecado deixa de ser Senhor sobre a sua vida e Deus passa a ser Senhor sobre a sua vida e acontece uma mudança completa de conduta e caráter, ou você se entrega aos seus prazeres e aí você não tente
manejar duas realidades completamente diferentes. Deus não está onde o pecado tem habitação. E aí agora nós vamos ler quais foram os versículos que eu falei, gente? Do 8 ao 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. De novo, a reciprocidade de Deus. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. O que é essa questão do humilhai-vos diante do Senhor? O momento em que você entende que nem o seu entendimento, nem a sua carne e nada em você tá acertando. Nada em você consegue conceber a santidade e a perfeição de Deus. Então, quando bate a convicção e você percebe o seu orgulho, a sua rebelião, quão sujo o seu pecado é diante dessa santidade, a única coisa que você pode fazer é se humilhar e se submeter humildemente à mão de Deus. Porque é a Ele que você vai prestar contas, de qualquer forma. Então, se você está convicto e você se arrepende, esse processo de arrependimento, ele não é um processo bonitinho. E o arrependimento não é simplesmente você ir lá e fazer uma cena. O arrependimento é você estar assumindo diante de Deus que você quer viver de outra forma. E beleza, você talvez precise de ajuda para viver de outra forma, mas você quer viver de outra forma. Você tá com raiva, você tá agoniado, você tá em luto pelo nível do pecado em você. Isso é o que gera o arrependimento. É não somente você estar convicto do seu pecado, mas você entender a gravidade do seu pecado. O que é transgredir contra a santidade de Deus. E aí, nesse lugar, já não existe mais eu tenho boa moral. Porque a sua boa moral não é nada, absolutamente nada, diante da perfeita moral de Deus. Então, é um lugar onde a sua inteligência, a sua subjetividade, as coisas que você acha que são, perdem completamente valor. Porque você está diante de alguém que não acha que é, você está diante do que é. Você está diante do ser, você está diante do eu sou, você está diante do Criador perfeito, imaculado, santo, a quem você deveria estar adorando por toda a sua vida, e chega um ponto em que você percebe que você não somente fez isso, mas tudo que você poderia fazer para afrontar você fez, ainda que em ignorância. E esse é o momento em que você se arrepende e dispõe o seu coração a se submeter à vontade de Deus. E aí, você não precisa fazer isso com medo. E agora nós vamos para a parte da graça e misericórdia. E aí nós vamos ler Hebreus 4, do 14 ao 16. Eu amo esses versículos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o início da convicção termina em misericórdia, que é o que você, enquanto pecador, precisa. A compaixão, o amor deliberado, a graça, a misericórdia de Deus quanto à sua vida. E é o momento em que você deixa de ser o pecador e passa a ser o redimido, o Filho de Deus. Aquele que Deus chama pelo nome, não pelo seu histórico. Aquele que terá o próprio histórico sendo limpo a partir do momento em que você está diante de Deus e você se torna uma nova criatura. E aí, pra gente testificar tudo isso, eu vou ler com vocês rapidinho alguns versículos em Isaías 1. Nós vamos ler do 11 ao 18. É Deus falando através de Isaías. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Essas coisas, só para vocês entenderem, era a maneira de se prestar adoração a Deus no Antigo Testamento, porque eram os sacrifícios que eram feitos. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios?
Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, até aqui, o que Deus está fazendo? Ele está dizendo, olha só, essa aparência que vocês estão colocando para jogo, isso não só não me agrada, como eu já estou cansado disso. Eu não estou ouvindo vocês, eu não estou vendo vocês, eu só não me importo mais, porque quando eu olho para vocês, o que eu vejo é uma aparência associada à iniquidade. O que eu vejo é uma vida no pecado que vocês acham que pode ser compensada por um levantar de mãos e por fazer todas as festas que ela exige. Quando, na verdade, a minha primeira exigência é a obediência, é me amar sobre todas as coisas. E aí nós temos aqui o confronto, nós temos aqui um convite à convicção. E, vamos continuar lendo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E aqui a gente vê o arrependimento que traz a mudança de conduta, a mudança de vida. Ao que nós vamos para... Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aqui nós vemos a promessa de que no momento em que você é confrontado e se arrepende, você para de acessar a ira de Deus e começa a acessar a sua graça e misericórdia. Porque a ira de Deus é uma resposta justa ao pecador que está convencido, feliz e... Não é convencido e feliz, que péssima escolha de palavras. Ao pecador que está... E aí, qual que é a palavra? Caraca, que ódio. Conformado com a sua vida de pecado. Consciente. Oi? Consciente. Né? Consciente e conformado. Porque além de você estar consciente, você não quer fazer nada a respeito. Então, assim, a partir do momento que você é confrontado e você continua... Você só não se arrepende, esse é um momento de rebelião. No momento de rebelião, é justo que haja ira. Mas no momento de arrependimento, nós somos abraçados pela graça e misericórdia de Deus. Isso é desde sempre. E aí, dados esses pontos, dados esses fatos, a gente vai conversar sobre o que eu não posso deixar de lado quando a gente vai falar sobre conhecer a Deus, que são as disciplinas espirituais. E eu quero abrir com vocês em alguns detalhes essas disciplinas para que a gente entenda o que elas são e a importância e como realizar. Então a gente vai falar sobre oração, leitura bíblica, adoração, jejum e comunhão. Não tá em ordem de hierarquia, só para vocês entenderem, tá na ordem que veio. Vamos começar por oração. O que é a oração? Vamos lá, o que é a oração? A oração é o contato direto seu com Deus. E eu acho muito curioso que talvez a gente tenha se acostumado tanto com o termo que a gente não compreende mais a importância. Eu sinto que todas as pessoas que têm tédio em orar, acontece duas coisas. Primeiro, você não entende o que é a oração. Segundo, você só ora por você. E a gente vai falar disso já já. Para entender sobre orar e como orar, a gente vai ler Mateus 6, do 5 ao 13. Vamos lá. E quando orardes, importante. Jesus é que está falando. Quando orardes, ele está partindo do princípio de que você tem uma vida de oração. A Bíblia não tem uma definição exata para o ser cristão, isso não é uma palavra bíblica, mas ela tem uma definição muito clara sobre ser discípulo. E nesse Sermão do Monte, que isso que a gente vai ler faz parte desse sermão, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus,
tá basicamente dizendo, ó, isso aqui é como um cidadão do reino se comporta. É a expectativa que nós temos. Então, quando Jesus diz, e quando orardes, é porque o discípulo, espera-se que um discípulo vá orar. Não é se orardes, não, é quando orardes. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Qual recompensa? A atenção e a aclamação dos homens, porque eles temem mais a homens do que a Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então aqui já cai por terra a ideia de que oração tem que ser aquela coisa super requintada, de palavras difíceis. Às vezes a oração mais sincera que você tem é a mais simples e é a que mais agrada a Deus. Porque Deus não se impressiona com o seu muito falar e com as suas palavras difíceis. Eu garanto que Ele sabe bem mais do que você imagina. Inclusive, Ele sabe o que de fato se passa pelo seu coração. Então, o momento da oração é um momento de extrema vulnerabilidade. Você não vai ter que se preocupar em parecer requintado. Por favor, não se preocupe em parecer nada, na verdade. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais, antes de pedir. Portanto, vós orareis assim. Se a gente pegar outras versões, eu vou até tentar já pegar aqui alguma. Tá, tem uma que eu acho que é a King James, eu não tô com ela à mão aqui, que fala orar desta maneira. Só pra vocês entenderem que a oração do Pai Nosso não é que você não possa orar o Pai Nosso, mas ela vem muito mais com a proposta de ser um modelo, uma forma com que você deve fazer aquilo, do que uma oração pra ser seguida linha a linha. Pra ser orada linha a linha. Você, repetindo, você pode orar o Pai Nosso, não tem nada de errado nisso. Mas quando Jesus fala orar desta maneira, é desse jeito, com esse modelo, com essa intenção, tá? E agora a gente vai passar linha a linha do Pai Nosso rapidinho, para que a gente entenda. Então vamos lá. 5 pontos. Pai Nosso que estás nos céus. Aqui você tem um momento em que você sabe com quem você está falando e onde está a pessoa que você está falando. Por que isso importa? Porque orar a Deus com a percepção de que Ele é seu Pai é muito importante. Orar a Deus com a percepção de quem Ele é e onde Ele está no céu. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é glorioso. Então, tudo o que é dito nessa presença ganha uma outra situação. A sua confiança aumenta quando você se lembra de quem Deus é. Quando você se lembra de com quem você está falando. Santificado seja o teu nome. Quando você se lembra de quem e com quem você está falando e quão majestoso e perfeito, soberano e poderoso esse ser que é seu Pai. Então, só aqui você já abre muitas questões a serem oradas. Sim. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que Deus espera de nós numa oração é que a gente ore para que a vontade dele seja feita. Para que a vontade dele seja feita na nossa vida, na vida do seu vizinho, na vida das pessoas na sua rua, na situação do país. Você é convocado a ser sal e luz do mundo. Muito disso acontece no seu tempo secreto com Deus, quando você se dispõe a orar e a interceder por pessoas, situações, lugares, enfim, que não estão cumprindo com a vontade de Deus, com o reino estabelecido na terra. Então você entra como embaixador do reino primeiro em oração, orando para que a vontade de Deus seja feita. Quando você ora para que pessoas sejam salvas, quando você ora pela situação de alguém, quando você... Eu já desisti da parte do barulho. Eu já aceitei que vai ter barulho pra caramba nesse episódio. Quando você começa a interceder com intenção pela vontade de Deus na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, sobre tudo aquilo que os seus olhos alcançam, e você vê que não está de acordo com a vontade de Jesus, você vê que não está de acordo com a vontade de Deus, você se coloca, você se posiciona a interceder e clamar para que a vontade de Deus seja estabelecida naquele lugar. E isso é uma expectativa. Isso está aqui. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso aqui estabelece um senso de dependência. Você ora sabendo que é dependente de Deus.
e pelo seu dia de hoje, porque na verdade o dia de amanhã tá com ele, o dia de ontem já não importa tanto. Então, é a expectativa de que Deus vai prover o necessário para que você viva o seu hoje. Você é dependente dessa provisão, você é dependente daquilo que Deus te dá e de quem Deus é. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, o seu tempo na presença de Deus é um tempo de confissão. Você está constantemente confessando os seus pecados. Eu tô rindo porque todas as vezes que sai um barulho eu vejo uma reação incrível. Porque está uma tentativa aqui de não ter nenhum barulho. Como vocês podem perceber, ela tá sendo um pouquinho falha, mas tá tudo certo. A gente consegue navegar bem daqui. Então, o tempo na presença de Deus é um tempo de constante confissão. É um tempo em que você está sempre pedindo perdão e ajuda para que você consiga se desviar do seu pecado, para que você consiga olhar na outra direção. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então você ora pela força necessária para passar por tentações e provas. Porque isso é um fato na vida de todos aqueles que se chamam pelo nome de Cristo, entendeu? Se você é um cristão, sua vida vai ter muita prova e muita tentação. Então é bom a gente orar com essa intenção também. Então a oração, ela é isso. E quando eu dou esses pontos, não é para vocês levarem como... Tudo bem, então eu tenho que pensar em orar desse jeito. O seu tempo de oração é um tempo de conversa simples com Deus. O que eu tô trazendo é... Você pode orar sobre tudo. E existem coisas que Jesus espera que você ore por. Ele espera que você ore para que a vontade de Deus, a vontade do Pai, seja estabelecida. Ele espera que você ore para um contexto de progressão de santidade, não só na sua vida, mas na vida de tudo aquilo que os seus olhos alcançam, na vida de tudo aquilo que faz parte da sua vida. Então a oração, ela vem nessa intenção e é algo constante. Na verdade, uma vida de pouca oração é uma vida em que você declara que não precisa de Deus. É uma vida em que a sua dependência já não está sendo considerada. É uma vida em que você começa a achar que é autossuficiente. E aí, ao invés de ir para a leitura bíblica, que seria o próximo ponto, eu vou falar do jejum. Porque o jejum não é uma disciplina espiritual isolada. É uma disciplina espiritual que vem acompanhada de oração e adoração. E como a gente sabe disso? Porque no mesmo capítulo, o versículo sequente, o versículo seguinte ao como orar é sobre jejum. E eu realmente, claro, fechei. Pronto, tá aqui. E aí a gente começa da mesma forma. Quando jejuardes, ou seja, Jesus espera que você, enquanto discípulo, vá jejuar. Ele não deixou como algo opcional. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Então, sabe, a pessoa que fica, ai, eu não posso comer, ai, porque eu tô em jejum, ai, porque... Já teve a recompensa, o reconhecimento das pessoas. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A ideia é que ninguém saiba, na verdade. E isso não fala contra jejum e comunhão, isso é uma questão de intenção. No momento que você começa a jejuar, com a intenção de que as pessoas saibam que você está jejuando e por isso você pareça mais santo, Isaías 55 vai falar... Isaías 55 não. Isaías... Ok. Tem um capítulo em Isaías que é o jejum que não agrada a Deus. Vai falar sobre isso. Isaías 28, eu acho. Então, existe uma forma certa de fazer isso, que é essa que Jesus deixou claro. O que é o jejum? O jejum é um momento em que você vai tirar algo essencial para a sua carne, que é a comida. Essa coisa de fazer jejum de celular. Jejum de chocolate, jejum. Isso é um jejum Nutella, isso é um jejum do Ocidente, isso é um jejum bobo. O jejum é você submeter a sua carne à dor. Em dor em que sentido? É para ser difícil, se não doer não faz sentido, porque é um momento em que você diz para a sua carne, eu tenho autoridade sobre você e eu vou te subjugar. Eu vou tirar de você algo essencial, para que a gente entenda quem manda aqui. Então é um momento em que você diminui ao máximo o volume da sua carne para aumentar ao máximo o volume do seu espírito. Com a intenção de você ter ouvidos mais apurados e olhos limpos e uma visão não tão turva
de quem Deus é e daquilo que ele te diz e daquilo que ele te instrui. Então, eu vou bater com vocês aqui em 3 questões sobre o jejum, bem rapidinho, que é propósito do jejum. Na verdade vão ser 2. Tudo bem. Propósito do jejum. Nós temos 3 referências aqui. Eu não vou ler todas com vocês, mas eu recomendo que vocês consultem. Esdras 8, do 21 ao 23. É quando Esdras convoca todo o povo que estava migrando da Babilônia para Jerusalém. Estava migrando para onde? Jerusalém? Para Jerusalém. Era mais de 1.000 judeus, então assim, ele estava liderando todo esse povo de volta à terra deles, porque eles tinham sido levados escravos pela Babilônia. A Pérsia tomou a Babilônia, e nesse momento em que o reino persa toma a Babilônia, o reino persa autoriza que alguns judeus voltem à sua terra. Então, ele estava fazendo essa migração por um caminho extremamente perigoso. Então, em Esdras 8, 21 ao 23, é uma convocação que todos os judeus entrem em um tempo de jejum, porque eles tinham uma necessidade. Então, o primeiro ponto do jejum, um dos primeiros objetivos, uma das primeiras consequências é que você se propõe ao jejum para que Deus venha de encontro. Falei Jerusalém. Para que... É porque eu fiquei na dúvida se foi, tipo assim, Jerusalém, Israel, Samaria. Porque, tipo assim, eu tava naquela coisa capital, nação, enfim. Mas Jerusalém. Em peça Sírio, nesse livro. Sírio, isso mesmo. Jerusalém, tá certo. Tá certinho. Encontrar uma necessidade. Então, um dos primeiros objetivos, uma das coisas que o jejum alcança, é o momento em que Deus vem de encontrar uma necessidade. Quando você diminui ali o volume da sua carne, submete a sua carne à autoridade de Deus, e você mostra pra ela que você manda, que você pode dizer não às paixões e vontades da sua carne. Então, essa é uma das consequências. 2, em Atos 13, foi um jejum feito com o propósito de orientação. Eu lembro que talvez Paulo e Barnabé, não tenho certeza agora, eles jejuaram porque precisavam de uma orientação. Então, o jejum, ele vai vir com o propósito de você conseguir baixar o volume da sua carne e ouvir com mais clareza a vontade de Deus a respeito de alguma situação que você está precisando de orientação. Em Joel 2, do 12 ao 13. E esse a gente vai ler junto. Pera aí, rapidão, que eu não abri aqui. Que tem alguns pontos a serem tratados. Ok. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Só pra deixar claro, quando diz se arrepende do mal, é a nossa percepção do que seria mal, tá? Em muitos momentos, em algumas traduções, a Bíblia faz isso. Deus não faz nada mal, Ele é justo. É diferente, só que a ira dele, no momento em que é estabelecida, nós recebemos como algo mal. Então, é nesse sentido. Vamos lá. Joel 2, qual era o contexto? O povo estava depravado, o povo estava cheio de idolatria. Então, há esse momento de confronto, a gente vai voltar lá no início, de confronto e uma convocação de Deus ao arrependimento. Preste atenção no início. Ainda assim, ainda que você esteja fazendo tudo isso, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então aqui a gente tem um ponto que foi o ponto que eu falei. Não existe daqui a pouco. Não existe mais o que eu fiz. Não existe. O que Deus orienta o seu povo ainda que você tenha feito tudo isso, agora voltai a mim. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto, com arrependimento. Então o jejum, ele também vem com a proposta de arrependimento. É um momento de luto completo, de silenciamento da sua carne, de castigo à sua carne. Castigo no sentido de que a sua carne vai ser submetida a passar necessidade para que ela entenda quão fraca ela é. E aí você vai se alimentar do pão do céu, você vai se alimentar do Espírito, você vai se alimentar da palavra. Tudo bem?
do Espírito, no caso de Jesus, né? Santíssima Trindade, gente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o jejum, ele vem com essa proposta. E o jejum, ele sempre é seguido de oração, adoração, arrependimento. Então o jejum não é um ato sozinho. O jejum é algo que você faz enquanto ora, enquanto adora, enquanto se arrepende, enquanto... Então o jejum não é algo solitário. Entendeu? Então... É um momento de jejum e oração. Jejum é alguma coisa. Porque é o seu momento de se aproximar ainda mais de Deus, tá? Então o jejum, ele é feito junto com outras disciplinas espirituais. Agora a gente vai para a leitura bíblica. Ai, deixa eu beber água. Leitura bíblica. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é a palavra? O que é a Bíblia? É a palavra de Deus escrita. Então, pensa assim, ó. Tudo que foi criado a partir da palavra. Cristo é a palavra. João Batista, a gente vai falar disso no próximo vídeo, se eu não me engano, ele era a voz que transmitia a palavra de Deus. Então, a palavra, a Bíblia, ela é muito mais do que um livro antigo que contém pérolas de sabedoria. A Bíblia é uma palavra viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. A gente acabou de ler. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Não é para consolar você dos seus pecados, você tá vendo? Não é para ser confortável ou fácil, porque se tem uma coisa que a sua carne vai odiar, é estar diante de algo que a confronta. Então é para ser feito. E para que você se apaixone pela palavra, porque a palavra, ela vem trazendo um pente fino sobre a sua vida, onde só fica de pé aquilo que é santo. E é o que nós queremos. Então, a procrastinação, a não valorização, a falta de conhecimento da palavra é você estar num lugar de extrema vulnerabilidade e negligência a respeito de Deus, porque se nós queremos cumprir com a vontade de Deus e não lemos a Bíblia, na verdade a gente diz que quer cumprir com a palavra de Deus pelo jargão, porque é bonitinho e porque é o certo a ser dito. A Bíblia é o conhecimento, é o pão que todo cristão precisa para alimentar o seu espírito. É a palavra viva e eficaz. Tudo que é lido ali, tudo que é a verdade. Toda boa promessa e toda promessa que a gente realmente pensa que vai ser bem desconfortável viver, então a gente vai desde colocar o reino em primeiro lugar e todas as coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Isso é ótimo. E também nós vamos para aquele que prega o evangelho com certeza será perseguido. Então, assim, nós temos muitas questões bíblicas que podem nos confrontar e nos colocar numa situação de desconforto, mas nem por isso deixa de ser verdade. O problema é você pegar a Bíblia e começar a fazer escolhas. Ah, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Não é assim que funciona. A gente não tem tempo, entendeu? A gente não tem tempo, a gente não tem vida, a gente não tem espaço para não estar focado. A gente não tem mais como suportar um evangelho em que você escolhe qual parte você aceita ou não. A leitura bíblica, de Gênesis a Apocalipse, é fundamental. O conhecimento bíblico, o manejo perfeito da espada, da palavra, é fundamental. É algo que é para ser dia e noite, noite e dia. O primeiro capítulo de Salmo vai falar sobre isso. Bem-aventurado. Vamos ler, para não falar besteira. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. Então, se Davi, que tinha bem menos da Bíblia do que a gente tem hoje, tinha esse prazer, esse deleite na palavra, dia e noite, a gente tem que ter 10 vezes mais. Tá? Então, assim, a leitura bíblica ela é fundamental, Júlia, mas eu não entendo.
Primeiro, o discernimento que vai te dar é o Espírito Santo. Ora, esteja humilhado, se coloque humildemente diante de Deus, coloque o seu entendimento diante dele. Segundo, estuda. Não é pra você passar o olho, gente. Nunca foi essa a proposta. Vai compreender as coisas. Estuda as coisas. Procura entender. Inclusive, observação. E no início de janeiro a gente começou o grupo de introdução à leitura bíblica. Vocês podem entrar a qualquer momento. O que acontece é que vocês vão começar o calendário do começo. Então, se entrar no meio do ano, se for começar em janeiro. No que tá lá em janeiro, porque o que tá válido é a ordem dos livros e não o tempo em que vai ser lido. Eu vou deixar o link na descrição. Beleza. Vamos agora para o aspecto de adoração. 3 pontos sobre adoração. A adoração é uma resposta imediata ao conhecer a Deus e sua glória. E nós vamos ver isso em Apocalipse 4, versículo 11. Onde estará escrito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, no momento em que você entende sobre a glória de Deus e o que é a glória de Deus, é quem Deus é, porque Deus é glorioso em seu caráter e em sua perfeição moral e em quem ele é e naquilo que ele faz. Então, a glória de Deus sendo manifesta, nós temos quem Deus é. Julie, como que eu posso visualizar isso? A cruz. O Evangelho. Porque ali nós temos todos os aspectos do quão poderoso, bom, misericordioso, onisciente, onipotente. Todas as características de Deus são expostas de forma visível, palpável na crucificação. Então, quando você compreende quão glorioso é o Evangelho e quão gloriosa é a morte e a ressurreição de Cristo, a consequência imediata é a adoração. A adoração não é simplesmente você levantar as suas mãos para parecer santo. A adoração é uma postura e uma conduta de coração. É uma postura e uma conduta de vida. É uma vida que adora a Deus. O que nos leva a esse segundo ponto, que é a adoração é uma conduta. Em João 4, do 23 ao 24, nós vamos ler o seguinte: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente tem 2 vídeos aqui no canal, já em parte 1 e 2, sobre o que é adorar em espírito e em verdade, então eu não vou me prolongar nisso. Mas existe uma adoração que agrada a Deus. Sabe, existe uma postura de adoração que agrada a Deus, e existem adorações que não agradam a Deus. A gente acabou de ler aqui Deus recusando a adoração do povo de Israel lá em Isaías, porque, na verdade, eles tinham uma postura completamente idólatra. O coração deles estava atrás das próprias ambições e dos próprios ídolos, de ídolos que eles levantaram e construíram. Mas eles cumpriam com as regras de adoração. Isso não agrada a Deus. A adoração é, antes de tudo, uma conduta interna de coração. É a essência de adoração, tá? E nós fomos criados para isso. Então, eu vou deixar o vídeo no card. Aí vocês assistem depois desse. A adoração que agrada a Deus é a adoração exclusiva. O que é essa adoração exclusiva? É uma adoração que não divide a atenção com mais nada. É uma adoração... O seu coração adora única e exclusivamente a Deus. E para isso a gente vai ler alguns versículos, porque eu vou bater muito com vocês agora no ponto da idolatria. Que eu sinto que é algo importante e que a gente tem passado pano ultimamente, mas eu não vou passar pano porque a Bíblia não passou pano. Então a gente vai falar disso. Isaías 8, versículo 19 e 20. O próprio Deus dizendo: E quando eles vos disserem, buscai aqueles que possuem espíritos familiares e por magos que piam e que murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo consultará ao morto? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Romanos 1, 18 ao 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça,
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então toma muito cuidado com o que é a sua percepção sobre quem Deus é, a sua percepção sobre boa moral, a sua percepção sobre para onde você joga a sua energia, quem faz o que por você. Muito cuidado, porque inculcando-se por sábios tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência, pela paixão, pelo pecado, de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Para fechar, Deuteronômio 32, 16 ao 18. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O que acontece? Hoje a gente vive um tempo em que a idolatria ela é muito disfarçada, porque a gente não vê mais pessoas construindo deuses de pedra, madeira, prata, ouro, o que seja. Nós não vemos mais um bezerro de ouro sendo construído. No entanto, a nossa vida está recheada de bezerros de ouro. O que é um ídolo? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então vamos para exemplos bem palpáveis. Eu não quero falar isso de forma extremamente agressiva, porque eu sei o que é você sentir uma verdade na sua vida sendo destruída e quanto isso é ruim. No entanto, eu também quero falar que se algo pode ser destruído pela verdade, esse algo deve ser destruído pela verdade. Então a gente vai com muita calma passear por isso aqui. Quando você, inocentemente, coloca sua confiança no universo, nos cristais, no seu trabalho, nas suas ambições, nos seus planos, na sua doutrina, quando você começa a colocar a sua confiança em qualquer outra coisa, a sua adoração a qualquer outra coisa, quando você começa a depositar aquilo que deveria estar sendo direcionado ao Criador, à criatura ou ao produto da criatura, o que você está fazendo é um ato de idolatria tremendamente profano. Porque no momento em que você olha para a criatura e ao invés de levantar os seus olhos para o Criador, você coroa, adora e enaltece a criatura, o que você está fazendo é um ato de extremo deboche, ofensa e perversão ao Criador. Porque toda glória e toda adoração devem ser a quem criou e não ao que foi criado. O que foi criado é pó, é barro. O que foi criado não tem poder nenhum. Então, quando a gente vai falar dessa realidade em que, o universo é meu Deus. Não. O seu Deus é o Deus que criou o universo. O universo é só o universo. Não pode fazer nada por você. E aí vem um ponto que eu falo com um certo receio, mas é a verdade, então vamos lá. Algumas coisas funcionam. A adivinhação pode funcionar. Ler a mão pode funcionar. As cartas funcionam. A bruxaria funciona. Tudo isso funciona. O ponto não é se funciona, o ponto é que é mal. E existe uma necessidade da gente ter entendimento sobre isso, porque hoje os nossos olhos são ludibriados pela consequência. Os nossos olhos são ludibriados por, mas se funcionou, então é porque é verdade, é porque é bom. Não, não é. Se funcionou, é porque existe uma guerra cósmica pelo trono do seu coração, em que tudo que puder ser feito para que você não olhe para o autor e consumador da sua fé, para o verdadeiro Deus e deposite sua confiança nele, será feito. Então, o momento em que você coloca a sua confiança em previsões, o momento em que você coloca a sua confiança em energias, cara, com muito amor, eu te digo, se você realmente prefere confiar
que um cristal que você crê que existe uma energia ali vai te proteger de qualquer coisa, mas você não consegue acreditar que o Senhor dos Exércitos vai te proteger de qualquer coisa, a hierarquia já foi pervertida há muito tempo e chega a ser ridículo. Em Jeremias 10 vai dizer que todo construtor de ídolos, todo ourives, é envergonhado pelo ídolo que ele constrói. É obra ridícula. Isso tá na Bíblia, isso não é uma palavra minha, é uma obra ridícula. É de chocar, é de ridicularizar você depositar sua confiança nisso. Não é nada. Não existe vida ali, não ouve, não vê, não se locomove. Depende de você pra existir. O fato de depender de você pra existir já tá errado. Então, assim, desviem os olhos de vocês da idolatria e comecem a depositar tudo que vocês são e tudo aquilo que vocês precisam no único e verdadeiro e poderoso Deus que pode prover todas as coisas. Então, uma vida de adoração é uma vida de adoração exclusiva. Não existe você falar que adora a Deus hoje e amanhã você está adorando qualquer outra coisa. Há pessoas, há músicas, há situações, há ambientes, há outros deuses. Esse sincretismo, sabe? Isso não só não agrada a Deus, como é errado, é pecado, é profano. Então, existe algo de muito melhor e verdadeiro a ser entregue. E é esse algo muito melhor e verdadeiro que você deve buscar. E no momento em que você se desfaz dessa idolatria, existe uma leveza muito grande no fato de que você não precisa de nada disso. Não existe nenhum compromisso que você deve manter com essas coisas. Existe um compromisso que você mantém diante de Deus, o Deus Santo, Criador de todas as coisas. O universo, os cristais, os seus planos, as suas ambições, os seus objetivos, as pessoas. No dia que... Lá em Apocalipse vai dizer isso. No dia em que Jesus for voltar, tudo isso vai sumir na mesma hora. E você não vai prestar contas a nada disso. Você vai prestar contas ao único e verdadeiro Deus. Então que a sua vida hoje seja devota ao único e verdadeiro Deus. Então se desfaz dessas coisas. E eu entendo que existe muita gente que só tá na ignorância, você só não sabe. E que bom. Agora, se você sabe e permanece, aí a gente tá com problema. Aí é a escolha. Então, a adoração que agrada a Deus é uma adoração exclusiva. E daqui a gente parte pro último ponto, que é o ponto da comunhão. E para isso a gente vai ler como a igreja primitiva se comportou. Atos 2, 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero destacar duas coisas aqui. Em cada alma havia temor. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que é uma igreja que funciona? É uma igreja em que cada alma há temor. E assim, Deus acrescenta dia a dia os que são salvos. A igreja cresce. A igreja primitiva é um exemplo de igreja que foi absurdamente perseguida. São Atos relata os 30 primeiros anos da igreja. Então é uma igreja que foi absurdamente perseguida. Mártires e mais mártires. E sobre o sangue dos mártires a igreja crescia. Então, nós temos aqui algo que a igreja de hoje não consegue mais conceber, principalmente do lado de cá do mundo, que é o fato de que a verdade precisa ser pregada, ainda que você seja perseguido, e a igreja vai crescer pelo temor de cada alma ao Senhor e pela obediência. Então, a comunhão, ela importa muito porque é como se fosse um aquecimento corporal. É o corpo que se aquece. É a junção de todos os santos para adorar e cultuar a Deus. Isso é desde o princípio. As assembleias solenes, as festas, tudo isso, a nação se juntar para adorar a Deus, é um princípio. E é algo bom, é algo que não somente Deus se agrada, como é bom pra gente. Quando estabelecido de forma correta. Júlia, minha experiência com a igreja é péssima, tá tudo bem, eu te entendo, eu também não tive das melhores. Mas a gente não pode perverter as coisas, é importante estar em algum lugar.
É importante ter um corpo. E estar em algum lugar, eu vou falar isso com um certo temor, porque eu reconheço que existem coisas certas e erradas, mas não necessariamente é estar associado a uma denominação específica. Não necessariamente é estar associado... Cara, tenha grupo de cristãos. Tenha pessoas a quem você pode se chegar. Tenha pessoas que vão te colocar para cultuar. Que vão... Sabe? Isso importa. A comunhão dos santos importa muito. Não à toa as cartas de Paulo eram cartas às igrejas que foram sendo estabelecidas pela Ásia, enfim. Então, isso também importa muito. E a gente precisa entender que a igreja cresce no momento em que a igreja se submete com temor e tremor diante de Deus. Agora a gente vai pro último ponto e aí acaba e vocês podem viver a vida de vocês aí, tá? O que esperar dessa comunhão? Não da comunhão da igreja, né? O que esperar dessa aproximação com Deus, dessa aproximação a Deus? A consequência disso, a importância disso. A gente vai ler 2 Coríntios 3:18 e aí eu vou conversar com vocês e a gente fecha esse episódio que tá bem grande. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E aí vamos dissecar aqui esse versículo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Não é esse espelho que a gente tem hoje, não é o que a gente imagina. O espelho, na época, ele era feito de metais, então ia sendo lapidado até ficar transparente o suficiente para você conseguir ver alguma coisa. Só que essa visão, ela era distorcida. Então você contempla como por um espelho porque nós, pela condição da nossa natureza aqui, enquanto nós ainda habitarmos num corpo carnal, nós não podemos contemplar de forma completa e clara a glória de Deus. Nós contemplamos ainda de forma distorcida. Eu te digo, se no pouco que a gente conhece de forma distorcida, a gente se apaixona, a gente ama isso e a gente vive as consequências disso, imagina contemplando face a face. Então, essa contemplação da glória do Senhor nos leva a uma transformação de glória em glória na sua própria imagem. O que é uma transformação de glória em glória? É o fato esclarecido biblicamente de que a santificação é um processo progressivo. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Eu não quero que vocês imaginem que no segundo em que vocês se colocarem diante de Deus, todos os seus pecados, toda a sua luta contra a sua carne será resolvida. Não, não vai. A santificação é um processo de aprendizagem, é um processo que acontece aos poucos. Algumas coisas serão no estalar de dedos, outras levarão tempo. Você vai ter que aprender, se submeter várias vezes e passar pelos processos que Deus coloca na sua vida. E se Deus está colocando é porque é bom. Ainda que de início seja extremamente desconfortável, o fim é bom. É para o seu aperfeiçoamento. E nós somos transformados na sua própria imagem. Qual é a imagem de Deus? É Cristo. Então nós somos transformados à semelhança de Cristo à medida que nós contemplamos, ainda que de forma distorcida, a glória de Deus. E nós somos transformados por quem? Pelo Espírito. Então aqui nós vemos a Santíssima Trindade trabalhando em consonância na nossa vida. Nós somos, através do Espírito Santo, transformados na imagem de Cristo ao conhecermos e contemplarmos a glória de Deus. E isso é lindo. É um processo muito belo. Então aqui, o que eu quero que vocês compreendam é que essa comunhão com Deus é algo que vai transformar a sua vida de forma indescritível. Então eu não quero que vocês se acheguem com medo. A gente já conversou, não tem histórico, não tem situação, não tem pecado, não tem nada que possa impedir o poder de Deus de agir em você. E quando a gente entende a questão de que nós contemplamos de forma distorcida, a única coisa que isso te convoca a fazer é se submeter com humildade, porque o seu entendimento e a sua percepção do que é a fé, de quem Deus é, estão distorcidos. E nós nunca aqui teremos uma perfeita visão disso. Tudo aquilo que nós conhecermos de Deus, tudo aquilo que nós acessarmos do coração e da mente de Cristo, tudo isso nós sabemos porque nos foi revelado. O único que pode ver tudo com clareza e sondar os corações é o próprio Deus. Você não sonda você mesmo, você não sonda os outros, sequer a Deus. Então não tente conhecer a Deus como um material de estudo. Conheça a Deus como alguém que você se relaciona. Esteja submisso à vontade dele. Esteja
compreendendo que o seu entendimento é falho, a sua lógica é falha, e não tente fazer Deus encaixar no seu entendimento, na sua lógica. Isso não existe. O que existe é Deus expandindo o seu entendimento para que você comece a conhecer um pouco mais sobre ele. E nós só vamos conhecer de forma perfeita no dia que nós estivermos face a face com Cristo. Até lá, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então nós fechamos aqui. Nós fechamos aqui com uma boa notícia, que é através da vida de Cristo, nós somos aperfeiçoados porque nós recebemos o Espírito Santo e temos acesso ao Pai. Então, não hesite. Não hesite. Se há algum desejo, se há alguma vontade na sua vida, se há qualquer faísca, pequena faísca no seu coração querendo viver isso, se coloque em disposição diante de Deus. Porque aquele que vai até Cristo jamais será lançado fora. Então tenha Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vá buscar a Deus com toda intenção. E não se preocupe, porque ele vai vir de contra você. Tá certo? Então, minha gente, esse vídeo ficou gigante, mas eu até tinha pensado em dividir ele em outras partes. Só que eu sinto que não ia encaixar, não ia fazer sentido. Todas essas coisas precisavam estar juntas. Então, espero que tenha sido edificante e proveitoso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comentem aqui, me chamem no Instagram. Eu tô um pouco mais off por enquanto, mas de tempos em tempos eu abro justamente pra ver o que vocês mandam. Então, é isso aí. Eu vou deixar o link do plano bíblico. Qualquer pergunta, qualquer ajuda que vocês precisarem, não hesitem em chamar. Eu vou estar orando por vocês, peço que estejam orando por mim. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!